IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Tá gravando. Bondoso amigo e mestre Jesus, sabemos que o dever de nos tornarmos dignos da tua caridade pelo mérito do nosso próprio esforço, mas tendo fé de que a tua misericórdia é infinita, como infinita é a misericórdia de nosso Pai Celestial, dela nos valemos para suplicar-te a bênção em favor da paz, da serenidade e da fraternidade entre os homens. Indignos bem o sabemos, mas ainda assim te repetimos a nossa súplica. Sê sempre conosco, Senhor. Assim seja. Nos seus receptores, mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E já a sua primeira e rápida sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 169 pergunta: o número de reencarnações é o mesmo para todos os espíritos? A resposta: não. Aqueles que caminham mais depressa se poupam das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas porque o progresso é quase infinito. Quanto à sessão que responde a perguntas dos ouvintes, hoje apresentará a resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte, Luiz Antônio, que pediu que repetíssemos a resposta já dada à pergunta que ele fez e teremos o grande, imenso prazer em responder. Você tinha perguntado: no Espiritismo, muito se fala sobre a glândula pineal. O que ela é e o que representa no intercâmbio entre nós, os espíritos? A resposta, meu caro Luiz Antônio, virá no final deste programa. Hoje é com muita alegria que recebemos para um bate-papo proveitoso o nosso amigo e confrade Cassiano Pimentel, presidente do Templo Espírita Vicente de Paulo, e que tem, levando à luz do seu conhecimento doutrinário a quantos lhe requisite palestras, e hoje aqui no Sementeira Cristã responderá sobre o tema O Momento Espírita e os Novos Tempos. Bom dia, Cassiano. Bom dia, uma alegria estar com vocês aqui hoje. E já a nossa primeira pergunta. Cassiano, parece que é chegada a hora de nos prepararmos para grandes transformações. Como o Espiritismo se prepara para os novos tempos? Olha, primeiro um bom dia a todos que nos ouvem, né? Uma alegria muito grande estar participando desse programa tão importante para o movimento espírita de Franca e de região. Eu acredito que o maior desafio que nós temos hoje é exatamente posicionar a doutrina frente a esses momentos, frente a todos esses acontecimentos, aos problemas atuais que nós estamos vivenciando, né? E a doutrina ela tem uma vantagem muito grande, porque ela é um conjunto de ensinamentos que nos traz respostas a cada um desses problemas atuais. Porque nós sabemos, como a doutrina nos explica, que os nossos problemas, os problemas vivenciados pela humanidade atualmente, nada mais são
do que a consequência e o resultado daquilo que nós semeamos em tantas vidas passadas. Portanto, a doutrina tem todos os instrumentos, né, para que nós possamos entender e buscar uma solução para essas questões todas, né? Nós sabemos que o planeta está passando por uma transformação, deixa de ser um planeta de provas e expiações para se transformar num planeta de regeneração. Para quem não entende, para quem não sabe, fica uma visão muito superficial sobre esse processo, imaginando que ele vai se dar num estalar de dedos, né? Como se fosse uma obra divina que chegaria aqui e fala, bom, a partir de hoje o planeta deixa de ser de provas e expiações, portanto de dor e sofrimento, e passa a ser um planeta de regeneração, portanto de amor, né? E a coisa não é bem assim. Nós sabemos que esse processo de transformação ele leva um longo tempo para acontecer. Ele já está em curso, mas ele leva um longo tempo para acontecer. E conforme inclusive foi dito por vocês mesmos, respondendo ao ouvinte, são várias encarnações que nós temos à nossa disposição. Se nós aproveitarmos elas bem, nós podemos evoluir mais rapidamente. Se não as aproveitarmos, estaremos evoluindo mais lentamente. Então, portanto, esse processo de transformação de provas e expiações para a regeneração é um processo que nós somos agentes ativos dele, né? Nós é que fazemos a transformação. E, portanto, nós temos que fazer isso acontecer na medida em que nós deparamos com os problemas. Os problemas estão aí, os problemas da atualidade, né? Nós temos que entender que nós vivemos um período que era chamado a Era da Legitimidade, que foi de 1860 a 1930, que era aquele período em que se consolidou os princípios da doutrina. Depois nós tivemos um outro processo, que foi o processo de 1930 a 2000, que foi a Era da Difusão, né? Que é a era onde se difundiu os valores da doutrina espírita, e os valores cristãos de uma maneira geral na humanidade, né? Porque nós não estamos nos restringindo apenas à doutrina espírita. E agora nós estamos entrando numa terceira era, e fundamental, que é a era da maioridade, né? É a era que nós vamos agora vivenciar os princípios cristãos. E esse vivenciamento vai provocar essa transformação. Portanto, a doutrina espírita, no seu conteúdo, ela é intocável. Muitas pessoas confundem, achando que nós temos que rediscutir a doutrina. Não tem que rediscutir a doutrina. A doutrina é intocável. A base kardecista foi dada e foi aumentada e contribuída muito com o trabalho do Chico. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que divulgá-la e temos que vivenciá-la. Portanto, o Espiritismo, a doutrina espírita, está extremamente preparada para isso. Basta nós começarmos a vivenciá-la. Cristiano, qual é o papel educativo do Espiritismo para esses novos tempos? Olha, eu acredito que basicamente dois. Até algum tempo atrás, muitos dentro do movimento espírita, né, diziam que o papel educativo mais importante da doutrina era a educação moral, né? E deixava a educação mediúnica de uma maneira, digamos assim, meio que secundária. Hoje eu entendo que a educação mediúnica e a educação moral caminham juntos, paralelamente, enfrentando todas essas questões. Eu até destaquei que tem um livro do Demário que chama Visão Espírita da Educação, que é um livro muito interessante porque coloca que o Espiritismo é a doutrina da educação da alma. Doutrina da educação da alma. E coloca as casas espíritas, né, os centros espíritas, como escola da alma, né, escola de almas. O que ele coloca com isso? É que ele elenca que as casas espíritas têm um papel muito importante no estudo do Evangelho, sob o ponto de vista da educação moral, né? Ele tem uma importância muito grande sobre o estudo do Evangelho. E o estudo do Evangelho leva a uma formação, uma educação do homem na sua integridade, o homem integral. Diferente das outras educações que nós conhecemos, da formal, das escolas, que faz a formação intelectual do indivíduo, o centro espírita, por ser uma escola de alma, leva à educação integral, à educação moral do indivíduo. Portanto, no aspecto da educação, o espiritismo tem um papel muito importante no aspecto moral. E no aspecto mediúnico, como eu acabei de dizer, eu acho que está um grande desafio colocado para nós. Porque o que nós temos visto é que nos últimos tempos tem havido uma procura e um despertar de interesse muito grande em relação à doutrina espírita. Seja por conta
da própria aflição que as pessoas estão vivenciando atualmente, né? As pessoas estão adquirindo conquistas materiais de uma maneira muito surpreendente e rápida. Mas o seu aspecto íntimo, o seu aspecto interior, o trato com suas emoções e com seus sentimentos, tem deixado a desejar, porque elas não estão preparadas para isso. Paralelamente a isso, os filmes, as leituras, as divulgações espíritas têm trazido um certo alento para essas pessoas, que é a grande maioria, e ao mesmo tempo tem levadas a procurar as casas espíritas, no sentido de compreender, de entender um pouco mais. E aí fica uma grande questão e ao mesmo tempo um desafio para nós. As casas espíritas estão preparadas para receber essas pessoas? Para trabalhar a parte da educação mediúnica. Não só a parte da educação moral, porque a educação moral você tem um conteúdo da doutrina que auxilia muito, mas a parte da educação mediúnica. As casas espíritas estão se preparando para isso, né? Elas estão desenvolvendo e qualificando pessoas para poder receber esse grande número de irmãos que estão chegando, buscando informações, esclarecimentos e buscando inclusive entender os fenômenos mediúnicos que ocorrem não só na sociedade de maneira geral, mas consigo mesmo. Então, portanto, o papel educativo do Espiritismo nesses novos tempos começa, não necessariamente nessa ordem, mas começa com a educação moral e continua com a educação mediúnica. Nós vamos estreitar cada vez mais os dois planos, o físico e o material. Portanto, a educação mediúnica tem um papel fundamental no equilíbrio desse contato, dessa comunicação e na compreensão do fenômeno. Muito bem. Cassiano, a questão da ação social sempre foi tida dentro das casas espíritas como sendo algo relevante, como sendo algo exponencial. Essa ação atende às necessidades desses novos tempos ou há alguma coisa a ser repensada, alguma coisa a ser modificada? Olha, eu acho que tem muita coisa a ser modificada, né? Acho que tem muita coisa a ser modificada. Eu acho que a assistência social, como ela deve ser compreendida, não é exatamente como ela é praticada nas nossas casas espíritas, né? Vamos ser bastante honestos. Eu acho que nós só vamos colocar o Espiritismo ocupando o seu papel real na sociedade nesses tempos modernos, se nós tivermos a coragem de admitir as suas falhas, não no aspecto, repito mais uma vez, não estou aqui discutindo a doutrina, o conteúdo da doutrina, mas vamos dizer do movimento, da estrutura, né? Da maneira como o Espiritismo se organiza. Nós só vamos conseguir aperfeiçoá-lo e fazê-lo com que ele seja um instrumento realmente de transformação, não só íntima, mas coletiva, na medida em que nós tivermos o bom senso para questionar as questões que são apropriadas a ele. Então, essa questão da assistência, o que nós praticamos, via de regra, nas casas espíritas, e aí eu diria assim, de uma maneira geral, nas casas religiosas todas, é o assistencialismo. O assistencialismo, ele visa o quê? Ele visa um atendimento imediato de uma necessidade material, de uma carência material. A assistência social, como ela é concebida pelo próprio Estado, e tecnicamente falando, ela visa a integração do indivíduo na sociedade. E essa integração do indivíduo na sociedade pressupõe qualificá-lo profissionalmente e prepará-lo moralmente para todas essas mudanças que ocorrem na sociedade. Então, portanto, quando você me pergunta se essa ação social que nós desenvolvemos se atende às necessidades dos novos tempos, eu diria que muito parcialmente, muito pouco. Eu acho que nós precisamos fazer uma alteração muito grande nisso. E esse é um assunto polêmico dentro do movimento espírita. Esse é um assunto polêmico. Por quê? Porque quando você fala nas questões sociais, muitos confrades, muitos irmãos nossos do movimento tendem a achar que isso é política. Né? E às vezes as pessoas dizem, Cassiano, a pessoa de barriga vazia não quer ouvir o Evangelho. A pessoa com fome não quer, não interessa pelo Evangelho, quer matar a sua fome primeiro, né? E eu concordo até que seja verdade isso, porque eu acho uma maldade muito grande alguém bater a sua porta com fome, te pedindo comida, e você começar a pregar na cabeça dele. Eu acho isso uma maldade muito grande. Eu acho que você primeiro sacia, você primeiro resolve esse problema da fome e vai, na medida do possível, conversando com as pessoas. Eu acho que tudo tem um momento. Eu acho que se você tem uma ação organizada e planejada, não é aquele momento do atendimento material que você vai usá-lo
para poder fazer a doutrinação, para poder fazer o processo até de esclarecimento junto àquele irmão. Então eu acho que está correto realmente, você não pode... você tem que saciar primeiro a questão material realmente, essa é lógica, é óbvio, seria isso conosco também. Quando você está com fome, você não quer ouvir muita conversa, né? Você quer mais se alimentar. Mas essa questão, como eu dizia, ela é muito polêmica dentro do movimento espírita, porque muitas pessoas entendem, muitos dentro do movimento, unem ou ligam essa questão das lutas sociais, das questões sociais, com questões políticas e partidárias. Isso é um engano muito grande, é um equívoco muito grande. Porque senão nós vamos ter a doutrina espírita longe, distante da realidade humana. E nós só conseguimos fazer a transformação íntima das pessoas observando a sua realidade. Não há como você desligar uma coisa da outra. Então o que nós precisamos dentro do movimento espírita? Nós precisamos trabalhar, diferentemente do Estado, nós vamos trabalhar a assistência integral. O Estado faz a assistência, mas ele faz uma assistência técnica, que é o papel dele. Nós podemos avançar além disso. O Estado considera a necessidade do indivíduo no seu aspecto material. Nós temos que considerar também a necessidade do indivíduo no seu aspecto emocional, afetivo, ou seja, espiritual, né? A pessoa pode estar com fome, mas ela também pode estar depressiva, né? A pessoa pode estar carente de algum atendimento material, mas ela também pode estar carente de afeição. Então, portanto, quando você consegue trabalhar esses dois aspectos, você consegue trabalhar a assistência integral, que eu particularmente acho que está reservado a nós, né? O Espiritismo, muito provavelmente, é uma das, vamos chamar de religiões, para ficar mais fácil a compreensão do ouvinte, mas uma das religiões que mais está presente nas comunidades carentes. Então nós não podemos guardar a doutrina para o nosso prazer e fazer o atendimento meramente materialista. Nós temos que fazer o atendimento material naquilo que nos for possível fazer, mas acima de tudo nós temos que também entender o próximo com os seus problemas, com as suas carências, com as suas necessidades afetivas e emocionais. É uma ação um tanto quanto difícil, considera, Cassiano, que você tirar da condição condicionante, da condição de viciação, algumas situações cronicamente identificadas, nesse caso da ação social, ela, com certeza, é um trabalho consideravelmente difícil. Eu acho que é muito difícil, mas é difícil não sobre o aspecto de como lidar com a sociedade. É difícil sobre o aspecto de nós nos qualificarmos para fazer essa mudança. Porque a mudança ela tem que acontecer primeiro entre nós, trabalhadores do movimento espírita, para que nós entendamos que o nosso compromisso não se resume a apenas uma hora que você vai numa sessão mediúnica, ou vai numa palestra, ou vai fazer uma distribuição de sopa, ou de cesta básica, ou coisa do tipo. O nosso compromisso significa colocar todo o nosso conhecimento adquirido no estudo da doutrina em benefício das transformações íntimas, pessoais, daqueles que estão próximos, como também das transformações coletivas. Senão nós não vamos conseguir praticar a doutrina como ela deve ser praticada, né? Senão nós vamos ficar apenas repercutindo um conhecimento sem que ele realmente traga o resultado que nós esperamos e que é o resultado que o Cristo pregou há 2000 anos atrás, né? O resultado da fraternidade, da solidariedade, do perdão, da capacidade de entendimento, de compreensão. Então a doutrina nos coloca isso com muita clareza. Com muita clareza. Eu sempre utilizo uma passagem evangélica, uma fala evangélica, para medir o nível e o grau de compromisso que nós temos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso para mim assim, é uma frase que tem um peso extremamente grande. Eu acho que nós, que pudemos ter acesso à doutrina, estudá-la e entendê-la, nós temos a obrigação de transmitir esse conhecimento. E esse conhecimento ele se transmite através da vivência. Nós temos que vivenciá-lo e vamos vivenciar trabalhando a comunidade e a sociedade de uma maneira diferente. Cassiano, entre os diversos problemas que atingem e preocupam as famílias, os ligados à violência e às drogas são talvez os mais alarmantes, mais críticos.
como o Espiritismo pode ajudar no entendimento e na solução desses graves problemas atuais? Pois é, eu acho que dos diversos problemas aí que afligem a humanidade, né, acho que todos, sem exceção, né, eles se interligam num determinado momento. Todos eles se interligam, né? E possuem uma base muito fértil, que é os sentimentos e as tendências negativas do homem, né? O homem tem ainda sentimentos e tendências muito negativas. Destacadamente, né, que a gente poderia ressaltar a questão do egoísmo, a vaidade, o orgulho, né, e a arrogância. Eu acho que esses são os maiores males da humanidade, né? O egoísmo, a vaidade, todos eles são irmãos, né? Egoísmo, vaidade, orgulho, arrogância, tudo um irmãozinho do outro, né? Ou primos, né? Bem próximos, né? Nasceram e cresceram juntos. Sim. E eu acho que primeiro aspecto importante ligado à doutrina espírita é a questão da educação moral, como já foi dito, né? A educação moral, ela é a prevenção a todas essas tendências. Se você tem a possibilidade de, desde pequeno, desde cedo, trabalhar a educação moral, né, das crianças, você está fazendo um forte trabalho de prevenção, seja as drogas, seja a violência ou qualquer outro problema, né, que aflige a humanidade. E vale destacar que nós estamos vendo um processo crescente do aumento da droga e da violência. E eles estão diretamente ligados. A violência hoje, isso estatisticamente, uma percentagem muito grande da violência é decorrente da droga, do tráfico, do uso da droga e tudo mais. Então, portanto, estão diretamente ligados. Cresce o uso de drogas, cresce a prática da violência. De qualquer maneira, a educação moral ela pode ser trabalhada. E aí, vale destacar aquela parte da educação moral que eu falei lá atrás, que é um trabalho que nós esquecemos, ou pelo menos fazemos muito pouco, que é a educação infantil. Se nós imaginarmos, se nós entendermos, tivermos claro, que a humanidade está evoluindo espiritualmente e que as encarnações subsequentes, as seguintes encarnações, elas servem exatamente para nos propiciar essa evolução espiritual, nós não podemos perder a oportunidade de trabalhar a educação infantil, a educação moral infantil nas casas espíritas. Somente dessa maneira é que nós estaremos preparando as futuras gerações para que elas estejam distantes desses males. E que nós sabemos que há o assédio espiritual muito grande nesse campo, né, das drogas e da violência. Portanto, a educação infantil é o primeiro passo para nós garantirmos uma mudança moral, uma postura moral adequada para evitar que as futuras gerações entrem por esse caminho. Tá? Esse é um aspecto muito importante. E aí, é um aspecto, na verdade, de toda a sociedade. E eu acho que é muito interessante lembrar, e eu destaquei aqui também, para falar para o ouvinte, que o Kardec pergunta, na pergunta 793 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos a respeito de como, por quais sinais é possível você reconhecer uma civilização completa, ou seja, uma sociedade melhorada, evoluída, né? E os espíritos respondem literalmente, textualmente o seguinte: vós os reconhecereis no desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral, não é material, né? Acreditais estar bem avançados porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, e estais melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. Então, acho que só essa resposta que os espíritos dão a Kardec já explica qual é o papel da doutrina espírita perante esses males que afligem atualmente a sociedade, a civilização de uma maneira geral, né? Então, trabalhar a questão das drogas, trabalhar a questão das violências é um problema, é um desafio premente para o movimento espírita. Nós estamos atrasados nesse desafio. Nós precisamos correr atrás do tempo e nos preparar para isso, porque, infelizmente, é uma situação crescente na sociedade. É muito comum
em qualquer casa espírita, você ter pessoas que direta ou indiretamente trazem o problema das drogas para dentro da casa. E nós vemos, infelizmente, vários irmãos nossos, trabalhadores do movimento espírita, totalmente perdidos por não estarem preparados para entender e para poder trabalhar isso. Nós temos que educar os educadores dentro da casa espírita, para que eles não sejam preconceituosos e trabalhem a questão da droga como uma questão real e verdadeira, né? O Miranda, Hermínio de Miranda, dizia que o problema aflitivo das drogas, né, é um problema espiritual, é um distúrbio emocional do ser humano que vive em atrito com as leis divinas, né? E que o drogado, na verdade, ele é um doente espiritual, porque ele carrega muitos problemas kármicos, né? Ele se deixa arrastar pela correnteza aí das ilusões, né? Da vida de ilusão, e acaba sendo levado para uma realidade longe, né? Ou melhor, sendo levado para longe de uma realidade que o assusta. Então a droga é isso. A droga anestesia o indivíduo. Se anestesia o indivíduo, anestesia contra o quê? Contra as aflições que nós carregamos no nosso íntimo, trazidas de vidas passadas. Portanto, ninguém melhor do que nós espíritas para entender e desenvolver uma ação em relação a isso. Cassiano, sem a pretensão de que você comente as falas em si, mas aproveitando duas expressões próximas, recentes, que foram disseminadas na mídia, eu gostaria que você analisasse essencialmente uma que nós ouvimos, que é a questão de se colocar a maconha como sendo, e outras drogas, como sendo uma guerra perdida, e também a questão da liberação. Qual é a sua posição a respeito? Olha, eu acredito o seguinte, tudo na vida tem que existir uma preparação moral, um equilíbrio moral, para que você possa fazer frente, assimilá-la e permitir que no teu íntimo você faça a filtragem, que você consiga discernir o que é bom e o que é ruim. Eu acho impossível imaginar que você liberando a maconha de qualquer maneira, que você possa minimizar e reduzir o uso dela ou o tráfico. Aliás, eu digo mais, eu acho que o problema não é nem a maconha hoje em termos de tráfico e de violência. Eu acredito que, infelizmente, nós não estamos preparados para conviver com males desse tipo liberados, para que possam ser usados, consumidos à vontade ou sob um certo controle. Agora, por outro lado, eu acho muito hipócrita essa discussão toda se nós considerarmos que existem outras drogas que são liberadas no mercado e que são, ao meu ver, muito mais agressivas e muito mais prejudiciais ao convívio social. Por exemplo, a bebida. Ok. Entendeu? Então, por exemplo, eu acho que quando a sociedade começa a pautar sua discussão especificamente em relação à maconha, ela, de uma certa maneira, age hipocritamente. Porque o maior dos males, o que mais provoca acidentes, o que mais provoca agressões de homens contra mulheres, de pais contra filhos, né, de desarmonia familiar, chama-se álcool. E aí ninguém tem a coragem de discutir sobre o álcool. Por que ninguém tem a coragem? Porque os interesses econômicos que estão por trás dele são muito grandes, né? E aí, de repente, pegam a maconha e tentam colocá-lo no centro da violência e do problema das drogas. E não é. Não é, sabe? Então eu acho que antes de se liberar ou não, deveria se provocar discussão na sociedade sobre drogas de uma maneira geral. Conscientizar as pessoas o que é droga e ver que atitude se toma a respeito disso. Olha, eu quero mais é que se... Qual o problema de se falir a indústria do cigarro e a indústria da bebida? Hã? Não é um setor econômico, digamos assim, que possa trazer... E que possa trazer alegrias e elogios para a sociedade, né? Nós não podemos nos engrandecer com o aumento das indústrias de bebida. Eu preferia engrandecer-me com o aumento da indústria do alimento e coisas do tipo, porque aí realmente você vê que é um processo produtivo e consequente, né, de resultados bons para a sociedade. Então, portanto, acho que a gente tem que ter coragem de discutir algumas coisas, né? Você se lembra daquela campanha sobre o fumo que foi feita na década de 80, com um trabalho maravilhoso dos setores institucionais e tudo?
E deu resultado. Nós tivemos uma que, lógico, não atingiu o ponto que você está citando, então eu acredito também que isso seria muito positivo, né? Só para finalizar essa observação sua, eu penso da seguinte maneira: eu não posso ir contra a doutrina. Eu não posso ir contra a doutrina. A doutrina coloca o seguinte: somos espíritos em evolução. A bebida, o fumo, a droga, todos esses males estão ligados à matéria, às tendências negativas que nós temos espiritualmente, que carregamos para a matéria. Portanto, eu não posso imaginar que nós vamos liberar para aumentar o consumo ou coisas do tipo. Eu tenho que imaginar o quê? Que o espírito vai evoluir para banir isso da sua prática, da sua existência, da sua vida. Seja a bebida, seja o fumo, seja a droga, o que for, né? E nós estamos vendo com o cigarro mais ou menos alguma coisa parecida. Uma ótima medida do governo que foi exatamente ter proibido o fumo nos lugares fechados e já está fazendo as pessoas irem para fora das casas, dos bares, dos lugares comerciais e se sentirem meio discriminadas, né? Pelo menos vão refletir, né? Pois é. Cassiano, as casas espíritas estão preparadas para o enfrentamento de todos esses desafios? Mas você não vai responder agora, não. Vamos aguardar um minutinho. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Programa Sementeira Cristã entrevista o nosso prezado amigo, irmão Cassiano Pimentel, presidente do Templo Espírita Vicente de Paulo. E nós deixamos uma pergunta no ar. Cassiano, as casas espíritas estão preparadas para o enfrentamento de todos os desafios? Acho que não. Infelizmente, acho que não. Eu acho que tem alguns aspectos que precisam ser levados em consideração. Primeiro, eu tenho tido, graças a Deus, a oportunidade de ir a algumas casas, fazer palestra e trocar algumas informações, né, com elas. E tenho observado que existe uma preocupação muito grande dentro delas para poder fazer frente a todos esses desafios, a se preparar. Mas ainda existe um aspecto meio de estarmos meio perdidos de como assim fazer. Mas, de qualquer maneira, nós temos vivenciado uma acomodação na vida das casas espíritas. As pessoas que estão lá dentro acham que o papel delas é apenas reproduzir o conteúdo doutrinário, sem vivenciar e sem fazer com que esse conteúdo doutrinário seja, digamos assim, colocado na prática através de ações concretas, né? E também nós temos visto assim, a falta que se faz de se continuar os estudos de Kardec, né?
Existe uma falsa ideia de que o conteúdo da doutrina se esgotou. E não se esgotou. A base da doutrina está preparada, né? Ela está ali pronta. Ninguém precisa mexer naquilo. O que o Kardec trouxe através do ensinamento dos Espíritos está ali e é intocável, como eu já disse. Agora, nós tivemos essas informações trazidas há 150 anos atrás. E hoje nós temos, como já falou, desafios novos a serem resolvidos e a serem enfrentados. Portanto, a doutrina precisa acompanhar isso e precisa continuar o seu estudo, a sua pesquisa, o seu desenvolvimento, para que nós estejamos cada vez mais ajustados aos novos tempos, né? Portanto, além dessa questão, a gente depara com a necessidade de ações planejadas nas casas espíritas, né? Para que nós possamos fazer com que os centros espíritas se atualizem, seja nos seus conhecimentos e seja nos instrumentos de divulgação. Não dá mais para imaginar o movimento espírita sendo propagado sem o uso dos recursos da internet, sem o uso de todos os instrumentos da modernidade, sem o desenvolvimento de uma comunicação que venha ao encontro da comunicação da juventude. Não dá mais para usar um discurso clássico da doutrina espírita junto com a juventude. Por quê? Porque você vai estar destoando do tempo atual, do momento atual. E se nós queremos preparar as gerações futuras para que esse planeta seja realmente um planeta de regeneração, nós temos que falar a linguagem desses espíritos que estão reencarnando com uma linguagem nova, com uma linguagem diferente. Qual o problema em relação a isso? Não é verdade? Então, portanto, eu acho que, infelizmente, as nossas casas espíritas não estão preparadas. Cassiano, espíritos de mais altas esferas têm nos endereçado, através de médiuns extremamente confiáveis, mensagens de chamamento com vistas à nossa preparação para a transição planetária, que já está em curso, conforme você mesmo nos relata. Mas, segundo aquelas fontes, é chegada a hora de acertos terríveis e sofridos em termos populares, em que se traduzem tais informações espirituais. Olha, o tempo ele corre, né? Ele passa rapidamente. E evidentemente que já existe uma quantidade de espíritos encarnados na Terra e também desencarnados, com uma postura moral muito diferenciada daquela que nós tanto criticamos. Portanto, espíritos que querem rapidamente que a Terra se prepare para poder receber esse processo de transformação. Então, portanto, o alerta dos espíritos, inclusive esses espíritos que são mensageiros de Jesus junto conosco e que estão mais presentes no dia a dia do movimento espírita, tem um sentido muito claro. Ou nós nos preparamos rapidamente para essa transição, ou nós seremos vítimas de um processo natural sobre o ponto de vista da dinâmica espiritual, que é o exílio, que é ir para outros planetas inferiores, aonde esses espíritos não adequados a essa nova condição do planeta Terra terão que ir para que possam lá aprender novos conhecimentos sob o ponto de vista do desenvolvimento moral e aí ajudarem o planeta e a si mesmo a evoluírem lá. Porque aqui só ficarão aqueles espíritos que estão ou que estarão moralmente adaptados a essa transformação. Ou seja, nós temos a opção de evoluir através do amor, praticando todos os ensinamentos cristãos. Se assim nós não o fizermos, nós teremos uma segunda opção, que é evoluir através da dor, né? E, portanto, espíritos que não estiverem ajustados a esse novo momento da Terra estarão sendo exilados, estarão sendo levados para planetas inferiores que cumprem os desígnios divinos de fornecerem condições novas para que esses espíritos possam, no convívio de outros mais primitivos moralmente, mais atrasados, evoluírem moralmente. Então, essa transferência será para mundos inferiores. Mas poderíamos dizer que esses espíritos sofrerão mais do que sofrem aqui? Que critério é esse? Que podemos pensar? Olha, os bons permanecerão aqui. Os bons permanecerão aqui. E os bons não são os santos, tá? Porque, certo, na verdade, esse é um processo de permanente aprendizado, né? Mas é muito importante a gente lembrar o que Cristo dizia, né? Há muitas moradas na casa do Pai. O que ele queria dizer com isso? Que o universo é infinito
e nós não somos o único planeta habitado no universo infinito. Aliás, isso faz parte do nosso egoísmo, da nossa arrogância. Acharmos que somos os únicos no universo infinito que vivemos, que existimos, né? Então, portanto, é um processo muito natural. Planetas estão sendo criados, espíritos são criados permanentemente por obra de Deus. Consequentemente, passa pela Terra planetas cumprindo esses desígnios divinos que servirão, planetas ainda primitivos, ainda em formação, com espíritos ainda no processo da evolução, que servirão de campo fértil para que esses espíritos moralmente não adaptados a essa transição da Terra poderem ir para lá. E lá estarão sofrendo sim. Por que estarão sofrendo? Porque estarão sofrendo moralmente o convívio com espíritos inferiores, como aqui aconteceu num passado distante, quando outros espíritos mais evoluídos foram exilados para a Terra. Chegando aqui, sofreram com o convívio com espíritos primitivos, mas contribuíram intelectualmente com a evolução desses espíritos aqui. Então esses espíritos aqui que deixarem a Terra vão para esses planetas, vão sofrer moralmente, mas vão poder evoluir através do quê? Da ajuda intelectual que darão a eles, porque chegarão lá numa condição intelectual melhor e serão responsáveis, percussores do desenvolvimento material e intelectual que lá acontecerão. A dor e o sofrimento, ela é obra das nossas ações, é resultado das nossas ações. Então, se hoje nós sofremos, é porque fizemos coisas erradas. Se nós não aprendermos assim, continuaremos a sofrer no futuro. Aí o chamamento dos espíritos superiores. Aproveitem o agora para fazer ações que sejam melhores, que terão resultados melhores lá na frente para vocês. E aí nós ficaremos aqui no nosso planetinha querido. Então, como você coloca, Cassiano, permanecendo como somos, orgulhosos, vaidosos, egoístas e insistindo no mal, a partir de agora será, por assim dizer, um péssimo negócio. Péssimo, muito péssimo negócio. Aliás, eu te digo para encerrar que infelizmente nós estamos correndo contra o tempo, nos dois sentidos, seja do horário aqui do programa e seja em relação à vida, porque nós tivemos muitas oportunidades. Então, se há a possibilidade de dar um conselho, que as pessoas tentem, na medida do possível, próximos de si mesmos, com aqueles mais próximos, com os vizinhos, com os familiares principalmente, fazer essas transformações. Não esqueçam, a família é o laboratório da evolução espiritual. Não queiram ajudar o vizinho sem antes ajudar a sua família, quem está dentro da sua casa. Deus colocou essas pessoas na sua casa exatamente para que, aparando as arestas, nós nos ajudemos uns aos outros a evoluir cada vez mais e permanecemos por aqui, quando esse planeta for um planeta de regeneração e de alegria e felicidade. Agradecemos muito ao Cassiano, uma entrevista maravilhosa. Esperamos que nossos ouvintes tenham aproveitado esses conhecimentos. Obrigado. E fica convidado para uma próxima oportunidade. Com certeza. Que não seja tão longa. Nessa encarnação ainda, com certeza. Né? Muito obrigada. Obrigado a você. Sementeira Cristã, em nossa dimensão, com nosso companheiro Vicente Benatti. Senhor Rasovinte, bom dia. Nancy do Olavo retornou ao plano espiritual. Desencarnou no dia 7 do mês de junho, aos 79 anos, Nancy Mourão Rodrigues, viúva do Olavo Rodrigues, o incansável divulgador do livro espírita, a quem o espiritismo em Franca, no campo da difusão doutrinária, deve os seus primeiros avanços, claro que depois do pioneiro Zé Marques Garcia. Interessante que todo o seu trabalho pôde contar com o apoio incondicional da Nancy, que, todavia, nos últimos anos, um tanto abalada na sua saúde, afastou-se dos trabalhos assistenciais a quem se dedicou por longos anos, principalmente no Centro Espírita Esperança e Fé, a Nova Era, na área de confecções e distribuição de roupas e enxovais e de orientação a gestantes. A Nancy foi muito importante na vida do Olavo, porque ele, na condição de incansável batalhador da divulgação do livro espírita, muita dificuldade teve de enfrentar no tempo em que havia certo preconceito religioso. Ele, todavia,
Jamais se sentiu dificultado porque contava com o decidido apoio de grande número de amigos e confrades, mas, sobretudo, da esposa Nancy. Aqui nos cumpre lembrar que Olavo Rodrigues, de quem Nancy era viúva, é o idealista e criador do Sementeira Cristã, esse programa que já existe há quase 59 anos. Do feliz casamento do Olavo e Nancy, advieram 2 filhos, Gesiel, desencarnado, e Lívia, casada com Oscar Tofete Júnior, de cuja união a Nancy teve a extensão familiar nas pessoas das netas, Érica, Elaine e Ana Carolina, e da bisneta Letícia. Que a espiritualidade amiga acolha Nancy para um despertar sereno e tranquilo, para logo alcançar a plenitude espiritual. E por seus familiares, nossas preces, rogando muita paz e conforto na certeza de que ninguém morre. Todo o Clube do Livro Espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer estudioso do Espiritismo alargar os horizontes de sua cultura doutrinária. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Veja que um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$15, se for retirado do Idefran. São 4 opções mensais: romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, livros infantis, etc. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com acréscimo do custo de entrega atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço do clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual do clube. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras na livraria Idefran. Inscreva-se pelo telefone área 16 3721 8282 ou utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. Meus ouvintes, o Centro Espírita Esperança e Fé, a Nova Era, como é conhecido o mais antigo Centro Espírita de Franca, ainda precisa de sua ajuda para a execução das obras de reforma do seu prédio, a Rua Campos Sales, 1993, no centro de Franca. Aqui do programa Sementeira Cristã, temos o dever de exaltar o excelente trabalho assistencial que o Centro Espírita Esperança e Fé, ou a Nova Era, vem prestando à comunidade francana, tanto do ponto de vista material quanto espiritual. Agora é hora de ajudarmos aquela benemérita instituição a atender não só às exigências legais de adequação de suas instalações, como também da expressiva demanda de público e também de segurança, visto que aquele prédio foi construído há mais de um século e sua última reforma data do ano de 1951. Vamos ajudá-lo a tornar capaz de continuar atendendo a demanda de público que vinha atendendo. As contribuições podem ser encaminhadas para sua sede provisória, a Rua Padre Anchieta, 2360, Centro Franco, como pode ser encaminhada através do depósito bancário do Banco do Brasil, agência 00531, com o número 65440-X. Quero deixar uma mensagem para o Sérgio Lúcio Verardo, companheiro, excelente cantor, tom grave, do conjunto vocal da região. Tempo do Nilo Amaro e seus cantores de ébano. Lembra a sua voz. Leva eu. Otimista, membro atuante da Mocidade Espírita de Franca, contribuiu em muito para as festividades espíritas da região e o movimento juvenil da cidade franca. Sérgio deixa uma imagem de cidadão sorridente, de bem com a vida. Desejamos a ele um breve despertar. Aqui é uma notícia também. Aos diretores e representantes das casas espíritas fica o aviso que a reunião deste mês da USE será realizada dia 26, às 15 horas, no Centro Espírita Amor e Caridade, Vicente de Paula, na Rua Francisco, 1791, no bairro Santa Rita. Há um dado muito precioso aqui aos nossos irmãos gêmeos, que estão nos ouvindo agora. Ao Marcelo Dito Bernatti, entre aspas, e a Vanessa, do Grupo GAN de Goiânia. Alô, Goiânia! Estão sintonizados comigo agora, na internet. Um abraço a vocês aqui do programa Sementeira Cristã. Senhores ouvintes, nós estamos
vencendo mais um detalhe da nossa reunião. E a obra dessa região inaugurada essa semana, que é a da Curva da Morte, traz uma nova situação para a cidade de Franca, inclusive dando um relevo também à nossa cidade de Rifana, tornando-se também mais, quem sabe, uma capital do turismo da nossa região. Senhores ouvintes, muito bom dia, até a próxima edição. Agora no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje reapresentaremos a resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte Luiz Antônio, que nos pediu que a repetíssemos. Luiz Antônio, você tinha perguntado: no Espiritismo muito se fala sobre a glândula pineal, o que ela é e o que representa no intercâmbio entre nós e os espíritos? Vamos à resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro João Vaz. Caro Luiz Antônio, muito bom dia. Todas as inteligências incomodadas por indagações que digam respeito à fenomenologia espírita quanto à sua exigência de contribuição das disposições orgânicas, isto é, do corpo humano, veem na glândula pineal um grande motivo para investigações. E com muita razão, porque nesse casulo das energias do inconsciente é que se encontra o que poderíamos chamar de sede do espírito, porque ele representa, na verdade, o elemento de intermediação entre os campos das energias psíquicas, energias espirituais e o corpo físico. É, por isso mesmo, considerada a glândula da vida psíquica e, ao mesmo tempo, orientadora das demais glândulas de secreção interna. Muitos investigadores a chamam de glândula intermediária, na qual o espírito encontraria condições para aquisição de valores morais, como consequência de condicionamento da elevação mental, com projeção segura para os domínios do espírito, e é daí que viria a renúncia, a abnegação, a continência sexual, a disciplina emotiva, não como preceitos religiosos, mas como ingredientes científicos a moralizar e a enobrecer a personalidade. A glândula pineal se situa no meio dos órgãos encefálicos, e é daí, por força da prevalência da melatonina, que oferece secreção constante, que ela exerce grande influência sobre toda a cadeia glandular, o que nos leva a aceitar que a influência do espírito sobre o corpo todo pode ter a sua estrutura na distribuição energética a partir do vórtice da chamada zona espiritual. O Dr. Jorge Andréa dos Santos, no seu livro Forças Sexuais da Alma, diz que a pineal responderia pelos mais altos fenômenos da vida, na condição de glândula da vida espiritual, podendo ser elemento básico e controlador das razões afetivas, do sexo, porque o sexo em suas múltiplas manifestações dependeria integralmente da sua interferência. Há estudos recentes que informam ser a glândula pineal um complicado e sensível relógio biológico regulador das funções das gônadas, ou glândulas masculinas e femininas. Mas vamos aqui para o nosso estudo considerar a pineal a glândula da vida psíquica, que tem, entre outras, a função de promover a qualificação moral do espírito humano. Outra função sua seria a de acordar a puberdade, abrir as usinas energéticas para o psiquismo humano em seus intrincados problemas psicológicos. André Luiz, um dos instrutores invisíveis a transmitir-nos informações do mundo espiritual, e de que o nosso sempre lembrado Chico Xavier era a mais perfeita antena psíquica, no seu livro Missionários da Luz, diz que as glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal segrega hormônios psíquicos ou unidades força que vão atuar de maneira positiva
nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não escapam à sua influenciação absoluta e determinada. Segundo o mesmo autor espiritual, segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Os nervos constituem-lhe os fios telegráficos, conduzindo ordens imediatas a todo o corpo, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. É um manancial criador dos mais importantes, e suas atribuições são extensas e são fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica, é absoluta. De modo geral, infelizmente, todos nós, agora ou no passado, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando no imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. E é por isso que temos perdido sucessivas reencarnações, canalizando nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista. Ainda o autor espiritual André Luiz lamenta que, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais, e daí a nossa multimilionária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e com as nossas irreflexões. Continue conosco, meu caro Luiz Antônio, e que Jesus o abençoe. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Clodiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo, ou pelo telefone DDD 16 3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Prezados ouvintes, queremos continuar informando que o nosso programa está sendo transmitido também pela internet. www.radioimperador.com.br. Isso em tempo real. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Crista. A frase amiga que houvermos pronunciado no estímulo ao bem será um trecho harmonioso do cântico de nossa felicidade. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje. Agradecemos pela audiência. Apresentaram o programa Nara Carlone, Eurípides, e nos controles de áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Lembramos novamente, www.radioimperador.com.br e, a qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Crista. Na sequência, celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.